Eu lembro bem que antigamente eu saía da escola e sentava no sofá para ver Family Guy no Fox Comedy. Isto tudo cá em Portugal. A história que eu vou vos contar tem a ver com um mod que está a ficar famoso sobre Darkness Takeover. É que cada capítulo é um programa diferente de Adult Swim. E o capítulo 1 começa surpreendentemente no universo do Family Guy. Muita gente esperava que era os Simpsons, mas não, é no Family Guy. Onde o estilo dessa série é muito parecida com My Little Worms. Uma corrupção que está a infectar toda a gente e outros que também acabam por infectar. E a melhor parte disso tudo é que personagens que não tiveram tanto destaque no Family Guy vão ter agora a oportunidade de brilhar. Lembrando que eu tentei ver várias músicas e tentar ligar cronologicamente para ver se fazia sentido a história. Esta é a minha interpretação e não quer dizer que esteja correta, mas isto é como se fosse a minha interpretação de fazer a história. E outras cenas que, por exemplo, podem não ter cutscenes, mas é como eu imagino que provavelmente tudo se inicia e tudo acaba. Então, antes de começar este vídeo e a contar a história sobre este capítulo 1 de Family Guy em Darkness Takeover, não se esqueça de clicar no like, subscrever no canal e também clicar no sino para novos vídeos vocês serem notificados. Se vocês repararem uma coisa diferente nesta qualidade, é porque o meu PC morreu e agora estou a gravar no telemóvel. Então, sem mais delongas, vamos lá contar a história de Darkness Takeover capítulo 1 Family Guy. Tudo se inicia com uma introdução muito esquisita. A introdução continua igual, mas tinha glitches muito estranhos a acontecer. Esses glitches que eu não considerava que fosse normal mostravam o Peter a sangrar uma coisa totalmente bugada. Mas isso não era apenas no Peter Griffin, e sim nos personagens todos que apareciam na introdução. A história começava com o Stewie e o Brian no seu próprio quarto que tinham vindo de uma aventura da máquina do tempo. Eles até vinham muito alegres porque afinal o resto da família tinha ido a um evento de Quahog e só voltavam mais tarde. Então o boyfriend do personagem principal de Friday Night Funkin' aparece através de um portal onde é teletransportado para uma sala para tentar capturar os infectados, pois ele já sabia do que iria acontecer. Mais tarde os vizinhos começaram a notificar a carrinha que estava com um andar muito estranho, como se o Peter estivesse bêbado. Então o Peter, com um sorriso macabro, sai da carrinha e arromba a porta. Boyfriend, sabendo que era hora de votar, o Peter Griffin já sabia do que se tratava, afinal ele estava sob a posse da corrupção. E a corrupção sabia o que o Boyfriend queria, arrancar a corrupção dos personagens e extinguir. Então se inicia a música A Family Guy, em que o Peter Griffin está sobre a corrupção com um comportamento muito agressivo do que antes. Arrisco dizer mais agressivo do que o Finn com corrupção. O Boyfriend não se deixa levar e decide votar com tudo o que tem, ou seja, com batalha de rimas. Até que o BF começou a notar em que certas partes que o Peter Griffin cantava, a terra tremia. O que ele não estava à espera era que isso era um novo poder da corrupção. Conforme os minutos passavam, o Peter Griffin demonstrava cada vez mais o comportamento agressivo de tentar capturar o BF, mas o BF facilmente desvia, e é quando o Brian e o Stewie que estavam no quarto começaram a ouvir barulhos estranhos. E eles chegaram à conclusão que a família já chegou, então eles decidiram descer e viram o que estava a acontecer, uma coisa que iria traumatizar o Brian e o Stewie talvez para o resto da vida. Na direção da saída da casa, a parte começou a ficar mais escura e o Peter começou a ficar alterado, digamos que até em sua própria forma, uma coisa nunca antes vista nesta corrupção. Chegando ao ponto que o BF pensou no Jake, mas o Jake estava alterado e lembra que ele sempre pode alterar a forma, afinal ele tem habilidade para isso, já o Peter Griffin não tem, e quando ele se mostra, é a fusão da família toda. A fusão tinha a Meg, o Chris, que são os filhos da Lois, o Peter, claro que a Lois também estava lá, com umas garras que assusta qualquer um, e o Peter Griffin no centro de tudo. Então Stewie e Brian não pensaram duas vezes e juntaram as forças com o BF para derrotar aquela coisa que não sabia o que era. Era uma agonia total e o Stewie quase a chorar de ver a sua família naquele caos. Boyfriend, vendo que a situação está a ficar feia, decide avançar para a frente para ver se consegue a sorte de tentar capturar, mas não consegue ter sucesso. O Boyfriend é arrastado para fora da janela da sua própria casa e dessa vez estava nas mãos do Stewie e Brian para decidir o destino daquela família. Eles não pensaram duas vezes, até que a Lois se separa do Peter e agora é o Peter e a Lois contra o Stewie e o Brian. A luta começou a ficar muito mais calorosa até que o Stewie decidiu usar a sua arma que ele tinha criado e disparar contra eles, mas não afetava em nadinha.
Brian e Stewie começaram a elaborar um plano de escapatória, porque não havia nenhum jeito, mas aí segue outro problema. Meg e Chris começam a possuir o corpo do Peter, e depois da possessão, começaram a tentar perseguir o Brian e Stewie. Brian e Stewie não tinham outra maneira a não ser fugir para cima. Stewie pensava que estava tudo feito se barricando no quarto, até que ele se esqueceu do Brian. Ele ouviu os gritos do Brian e não havia mais nada a fazer, ele já se tinha ido, aumentando assim o medo do Stewie. Então a porta se abre lentamente e surge o Brian, parecendo que estava normal, mas a voz dele estava bugada a chamar por ele e a perguntar se ainda eram amigos. Stewie continua a lutar, mas desta vez tinha o Brian na frente e o Peter invade o quarto dele. E como se não bastasse, também a Lois invade o quarto dele, tentando agora 3 contra 1, até que surge algo no Peter que não estava bem. Ele parecia que se estava a libertar. O amor entre pai e filho foi mais forte e dá para demonstrar que o amor vence a corrupção. Peter, sabendo da situação que Stewie estava ocorrendo, decide ir para o lado do Stewie e começar a lutar contra Lois e Brian. A corrupção da Lois trata aquilo como se fosse uma traição e não perdoa o que o Peter fez, começando a ficar mais agressiva juntamente com o Brian. Conforme passavam os minutos dessa batalha, o quarto ficava mais bagunçado e mais perigo vinha, porque desta vez vários cachorros começaram a atravessar as paredes da casa, indicando que a corrupção estava a ficar mais forte e que tinha corrompido mais gente. Não se esqueçam que Chris e Meg não vieram para cima. Stewie, na tentativa de disparar, ele falha e começa a sofrer uma corrupção. Um braço esquisito que corrompeu, que se suspeita que tenha sido a corrupção da Lois a tocar no Stewie. Stewie começa a gritar de agonia e o Peter nada podia fazer. Enquanto isso, o Brian iria certificar que a corrupção corrompesse o corpo inteiro de Stewie. Então Stewie, para certificar que não metesse mais perigo no seu próprio pai, ele usa a sua máquina de teletransportar e teletransporta-se, mas com a sua corrupção mais tarde iria ficar corrompido. Após isso, a história continua desta vez num bar chamado Ameijoa Bêbada, onde costuma se reunir Peter, Quagmire, Joe e também o Cleveland, mas lá também estava a acontecer outra guerra desse género. Desta vez a vítima era o Cleveland, que não conseguia fazer nada e que estava pedindo ajuda apesar de ele estar totalmente corrompido. O Quagmire, como naquela altura estava sozinho, tentou fazer o máximo, até o Joe chegar. E enquanto o Joe chegou, continuaram o salvamento ao Cleveland, até que uma entidade chega lá em que chamamos que é o Peter Reverso. O nome dele é Retep e tenta impedir que salvassem o Cleveland, ao ponto de fundir com ele. Quagmire, apesar dos seus esforços e o Joe também, nada podiam fazer, então Retep começou a ficar mais agressivo e isso também transportou-se para o próprio comportamento do Cleveland. Até que o Quagmire perde a cabeça e também perde a sua paciência e começa a usar a sua arma e começa a atirar no Cleveland e no Retep, com o desejo de tentar libertar o Cleveland, ou seja, na força bruta. O Joe começa a gritar para o Quagmire para não atirar mais, que o Cleveland estava a começar a ser alterado, e o Cleveland começou a libertar através dos danos que foram causados. Com os 3 reunidos, a luta continuou frente ao Retep, que o Retep não dava o braço a torcer. Assim que o Quagmire vira-se para trás, ele começa a reparar que há mais companhia lá fora, mas o que ele não esperava era que fosse o filho do Peter, o Stewie, que já estava na cara que iria ter uma luta muito brava entre Quagmire e o Stewie. Mas o episódio continua através da casa deles, em que o Peter foge pela janela para escapar da corrupção e se magoa. Assim que ele acorda porque ele teve um pequeno desmaio, ele vê o boyfriend na frente, o que demonstra que ele foi arrastado, mas o boyfriend não saiu dali. Peter começou a lamentar da sua própria família e que ele que se considera responsável por ter destruído a família, sem saber o verdadeiro motivo. Boyfriend tenta o confortar para dizer que não é culpa do Peter, mas isso era quase tarde demais, assim que a Lois abre a porta agressivamente e começa a gritar pelo Peter. Então era hora de correr. A Lois, sabendo que eles estavam a escapar, pegou nos seus filhos Chris e Meg e decidiu criar uma espécie de tsunami em forma de bugs a correr pela estrada atrás do Peter e do boyfriend. Peter, já cansado de correr devido à sua obesidade, ele começa a gritar que nunca desejou ter nascido naquela família e do nada ele começa a receber um poder que fazia os seus olhos brilhar. Boyfriend viu aquilo que era uma oportunidade perfeita de tentar lutar contra a corrupção, então incentivou o Peter a desabafar tudo o que tinha dentro dele, visto que o poder vinha através do desabafo. Isso só enfureceu muito a corrupção, que agora estava mais agressiva, mais temida para tentar ir atrás deles, e agora a morte também estava sob o comando.
Peter não desistia e continuava a lutar até que conseguiu enfraquecer a corrupção, o que deu a oportunidade de Boyfriend e Peter se separar. Peter tinha o plano de ir até o aeroporto para ir para outra cidade, Springfield, onde vivem os Simpsons. Então voltamos outra vez para a Major Bêbada, onde o Joe e o Cleveland acabaram com o Redep, mas eles viam que o Quagmire iria lutar contra o Stewie. Então o Quagmire ordenou o Joe para seguir o caminho até o aeroporto, exatamente igual para o Cleveland. Eles tomaram decisões e cada um ia para o seu caminho. O Cleveland tinha o seu alvo os seus vizinhos que estavam doentios com aquela corrupção. O Joe já tinha o pico na cola. O Cleveland pegou na sua arma e começou a tentar ver se atirava nos vizinhos, o que deu sucesso e deu a continuação do seu caminho. Já o Joe teve um trabalho mais complicado. O Pico já possuía uma arma nas suas mãos, apesar da sua corrupção, e o Joe também tinha a sua arma, então era meio que um trabalho de um policial. O Pico, com a sua inteligência, não dava o braço a torcer e começava a disparar no próprio carro de polícia do Joe, e o Joe continuava a atirar. As coisas pioraram quando o Pico mostrou a sua própria mulher que estava corrompida. Isso fez o Joe perder a sua sanidade e começar a disparar de forma mais feroz possível no Pico. E o Pico começou a evoluir de forma até aumentar a sua própria altura, porque era exatamente o que ele queria. Mas o que ele não esperava era o Joe pegar no seu carro de policial e atropelar o Pico. Então agora vamos para o Stewie contra Quagmire. Quagmire começou a usar as suas palavras normais que não queria ferir o Stewie, mas não havia nenhum jeito porque a corrupção do Stewie estava a ficar furiosa. Não se sabe porquê. Então o Stewie começa a tentar se isolar e a transformar numa forma aracnídea do Stewie, que era bizarro de se ver. Até a terra tremia com a sua voz. Quagmire não tinha nenhuma opção a não ser começar a atirar, mas o Stewie também começou a atirar porque ele também tinha a sua arma. A mesma coisa que aconteceu com o Pico. Então Stewie teve uma grande oportunidade e com um braço misterioso consegue capturar Quagmire, começando a corrompê-lo aos poucos, e é quando o Stewie começa a tentar ficar calmo, a pensar que já conseguiu tudo. Mas como se costuma dizer, não se costuma lançar os foguetes antes da festa, e aconteceu que o Quagmire conseguiu resistir e começou a ter a sua própria consciência, apesar da corrupção quase ter corrompido a força toda. Stewie volta a transformar na sua forma aracnídeo, de tão furioso que ficou não ter capturado o Quagmire. Então Quagmire, só para tentar irritar o Stewie, ele usa a famosa frase Giggity Giggity. E vendo que a corrupção foi parar ao braço, Quagmire, no seu sangue frio, ele corta o seu próprio braço para ver se consegue libertar da corrupção. Não libertou toda, mas ele diz que consegue aguentar. Então ele parte para cima do Stewie. A luta começou a ser a mais violenta de todas até agora, e o Quagmire não parava de ir para cima do Stewie. Stewie aproveitava e disparava para ver se conseguia tirar a força dele, mas sem sucesso. Então um brilho muito estranho começa a enriquecer a própria rua e começa o Quagmire a tentar convencer que isso não é vida do Stewie, fazendo o Stewie se lembrar de quem ele é. Assim que o Stewie começou a se lembrar de quem é, a corrupção começou a ser absorvida pelo próprio braço que ele arrancou, ou seja, o Quagmire agora consegue absorver a corrupção. Assim que Stewie recupera sua consciência, ele começa a ficar desesperado, gritando de dor que era parecido com uma queimadura a gritar para o Quagmire, e o Quagmire, apesar do seu ato de desespero, não desistiu e continuou a salvar o Stewie. Tanto foi o ponto que conseguiu tirar a corrupção do Stewie, e o Stewie quase desmaia, mas ele usa o seu teletransporte para sair dali, porque apesar disso, ele assim tinha mais chances de sobreviver e se preparar para uma luta futura. Com tudo já feito, Joe, Cleveland e o Quagmire decidiram combinar usar o carro do policial do Joe para ir até o aeroporto, para chegar mais rápido e menos riscos. Mas o que não sabiam é que o Peter Griffin foi o primeiro a chegar ao aeroporto, em que do nada, na frente dele, aparece uma galinha. Mas a luta começa mais tarde porque enquanto isso, acontece dois eventos ao mesmo tempo. Uma luta entre o Vinny e o Brian, em que o Brian estava totalmente possuído e mais louco, como se ele tivesse recuperado a sua forma e ao mesmo tempo tivesse recuperado as suas forças. E o Vinny, que era um cachorro que tinha sido substituído após a morte do Brian no passado, só que depois voltaram atrás e tentaram recuperar o Brian, sendo que o Vinny agora parece que não existe. Então a luta se inicia com o Vinny a ver se conseguia libertar o Brian, só que já era tarde demais que o Brian estava totalmente concentrado em corrupção e mais louco.
que agora consegue imitar as vozes dos personagens. O Vinny caga nisso, pega no machado e continua a lutar, como se fosse apenas um guerreiro, Master Chief ou sei lá o quê. E esse evento se passava na frente da casa dos Griffin, o que quer dizer que o Brian ainda não saiu de lá. Mas novas habilidades são demonstradas, por exemplo ao ponto que o Brian pega o Vinny pelo pescoço e começa a mostrar as vozes, ou seja, a imitação das vozes, que era uma nova habilidade da corrupção. Mas isso não enfraqueceu o Vinny, muito pelo contrário, agora ele estava muito mais determinado. E é quando o Brian estava mais alto e mais evoluído, pronto para corromper o Vinny e quem pudesse ajudar ele. Até que vem um carro acelerado, que provavelmente também estava a fugir da corrupção, e não vê e atropela o Brian, bem na frente do Vinny. Só que o Brian se levanta, corrompe o Vinny e aproveita ver o boyfriend no caminho, corrompendo-o também. Fazendo com que o Brian tenha o seu desejo de vingança e vir muito pior com suas habilidades novas. O outro evento que estava a acontecer era na casa do Ebert. O Ebert, que era o mais velho, ou seja, o vizinho mais velho daquela rua, estava a lutar contra a corrupção do Chris. E o Ebert estava muito desesperado e muito com medo, porque nunca viu o Chris naquele estado, muito menos a corrupção. E ele começou a ter aquelas visões de tempos de guerra e decidiu agir assim. O Chris estava todo deformado, com os braços agora mais magros, mas mais elásticos. E o Ebert apenas decide meter a sua boina de guerra e começa a atirar no próprio Chris, mostrando que não está lá para brincadeiras. Então começa-se a criar uma ilusão que o Chris parecia que estava normal só para manipular o Ebert. Então o Ebert não é burro, ele sabe o que está a fazer. Porém ele já sabe que as balas não afetavam a corrupção e que ele estava encrencado, não havia saída. Então ele decide tentar se matar, mas o Chris mostra os seus sentimentos e impede de o matar, tentando o corromper. No final dessa batalha foi uma coisa trágica, porque o Ebert parecia que morreu, mas na verdade ele abriu os olhos luminosos, o que dizia que ele estava corrompido. E agora sim teremos a luta entre o Ernie, que é aquela galinha que é um grande rival por motivo estúpido do Peter Griffin. Sim, uma luta entre eles. Então nós já temos uma prova que a corrupção costuma armazenar as memórias de cada um. E claro que o Ernie, na sua forma furiosa, começou a tentar ver se socava o Peter. O Peter, cagando no resto, começou também a bater nele, ou seja, começou uma luta de corpo a corpo. Bem que podia ser o boss final, mas fazer o quê? Mas garanto a vocês que o boss final disto vai valer a pena. Sabendo que se tocar na corrupção, a pessoa também se torna numa corrupção, mas o Peter não quis saber e começou a resistir, porque afinal ele já sabia a sensação. Só que a sua força foi muita que o Peter decidiu cair e que não aguentava mais de pé. Então o Ernie prepara o seu golpe final. Pelo menos era para ser o golpe final, até eu ter aberto os olhos e ter visto um carro na sua direção que o atropelou. Agora Peter, vendo aquilo, teve a sua oportunidade de se reerguer e voltar a lutar contra o Ernie, mas desta vez com os seus amigos reunidos. Eles se formaram como um quarteto e agora partiram para cima do Ernie, onde Quagmire, Peter, Joe e Quiva têm o mesmo objetivo: viajar de avião para Springfield. Eles conseguem vencer o Ernie com sucesso e avançam para o avião, pensando que tudo estava acabado. Mas o Cleveland repara numa coisa horrorosa. Enquanto o Quagmire estava a pilotar o avião, surge o filho do Cleveland que estava corrompido, pronto para tentar atacar mais uma vez. Então Quagmire coloca naquilo do piloto automático e decide reunir com o quarteto para ver se afastava o rabo. O Rowan não dava sinais de desistência, então Quagmire decidiu se meter na frente para tentar sacrificar pelos seus amigos, mas isso tinha sido uma coisa que o Rowan queria. Então o plano estava indo tudo por abaixo e o Quagmire estava a sentir dores de queimadura. Vocês se lembram como o Stewie se queixava? Então, é assim que o Quagmire está a sentir. E o Cleveland decide falar para o filho para ele parar de fazer isso, mas eles não sabem uma coisa: eles não são a mesma pessoa quando estão corrompidos, ou seja, não têm a mesma consciência. E isso foi o suficiente para o Quagmire ser sugado por uma energia muito estranha, começando o Cleveland a se lamentar e a tentar ser o culpado de tudo pelo seu próprio filho ter destruído o plano. Então eles reparam que o Rowell sai pela janela do avião e morre. Então o Cleveland ficou ainda mais depressivo que antes. E o Peter e o Joe tentaram o consolar, pensando que os amigos ainda estavam do lado dele. Apesar disso, o problema ainda não estava resolvido. O avião começou a cair e começou a arder. E é quando chega o Quagmire, totalmente mais forte e mais agressivo de todos. Não era a altura de desistir e a mandar a toalha para o chão. Peter, Joe e Cleveland começaram a lutar contra a corrupção do Quagmire, que este começou a tentar ver se causava acidentes. Os minutos avançavam e não passavam, e cada minuto era crucial, mas isso foi tarde demais após o avião se despenhar no chão.
Muitos destroços foram espalhados e um enorme incêndio se pairou no meio do nada. Então surge uma cinemática que eu vou vos mostrar, em que é entre o Quagmire que se revela mais, o Joe e o Cleveland, e o Peter acorda sabendo que os amigos dele se foram. Ora, vejam aí a cena, e eu também dei o trabalho de traduzir ela. Quagmire, please. Wait. Quagmire. Kill him. Quagmire, please. No. Oh, God. Oh, please, somebody help. You can just say you. Somebody. Quagmire então estava sob o poder total, como se agora ele fosse o boss final. O Peter começou a reparar nisso, mas ele estava mais preocupado pois não sabia ver o que estava a acontecer. Foi quando ele viu o Cleveland, só que o Cleveland era falso, era na verdade a corrupção. Isso o Peter trouxe-lhe desespero e começou a lutar contra o Cleveland, até o Joe se juntar e ver que a cara dele foi realmente arrancada e que ele parecia o Hydra Pony. Coitado dele. Aquela visão era demais para o Peter e o Peter já estava a começar a desistir, até que surgiu um brilho de esperança. O Stewie teletransporta mesmo para o lado do Peter, agora preparado. Stewie tinha novas armas, já sabia o que se passou e também os seus ferimentos foram tapados com uma armadura criada por ele do zero. Então Stewie se junta ao Peter e começa a lutar contra o Cleveland e o Joe. Mas alguma coisa estranha estava prestes a acontecer. O Joe e o Cleveland começam a voltar para trás misteriosamente. E é quando, durante aquela destruição toda, no meio das chamas, surge o Quagmire. O Quagmire começa a comunicar que o Peter e o Stewie estavam acabados a partir dali. O Quagmire agora tinha os seus tentáculos em forma de corrupção, pronto para atacar ferozmente. Mesmo assim, isso não foi motivo do Stewie e Peter desistirem, visto que agora tinham o Quagmire na frente e começaram a lutar contra o Quagmire, Cleveland e Joe. A luta cada vez ficava mais agressiva. E infelizmente agora vamos ver mais um pedaço do coração do Stewie despedaçado, ao Quagmire usar o seu braço e acabar com o Peter. O Peter agora estava a ser segurado pela corrupção, mas o Stewie não rendeu e usou a sua arma para tentar puxar ele. Então aquilo parecia o jogo da corda. Vocês sabem, cada um puxar e o que larga perde. Era a mesma coisa, só que desta vez com o Peter Griffin. Cada um a puxar o Peter Griffin do seu lado. O Cleveland e o Joe ajudam o Quagmire, aumentando a força. E vocês sabem que esta coisa de cada um puxar do seu lado começou a ficar uma grande porcaria, porque isto deu um resultado trágico. Peter morre separado. Quagmire, enojado de ver que o seu plano não funcionou, ele decide pegar no Cleveland e também no Joe e se fundir, colocando a cabeça do Peter Griffin no seu peitoral. Essa fusão, com uma superioridade na altura de um prédio, agora se chama Saito. E o Saito vinha com a força toda, como se aquela força resumisse a ira do Quagmire na parte da corrupção. Stewie começa a ficar mais assustado, mas não para de votar, pois agora tem uma luta frente ao Saito, que na minha opinião é o titã das corrupções. Stewie começou a chorar durante a luta ao ver a cabeça do seu pai no peitoral do Saito, mas isso não deu motivo de desistir e atira na cabeça do próprio pai, que fez desintegrar a própria corrupção. No final disso, o Stewie tenta ter a esperança de que conseguiu, mas só piorou a situação. Agora Cleveland, Quagmire, Joe começaram a cercar ele, mais o Peter que não passa de uma entidade imitando ele. Stewie começa a atirar neles e começa a fugir, que não havia outra opção. Então o Quagmire manda o Stewie parar e começa a falar algumas coisas que eu vou vos mostrar agora também traduzido. Vais continuar a fugir até com a Stewie. Tu tens a ação. Tu, essa pessoa mais fraca que confiei, eu risquei a vida por ti. Por que que tu não levaste? Por que que não fizeste nada? E antes disso, foste correr e fugir. Quer dizer, eu próprio risquei a vida para te salvar. E é assim que tu me agradeces? Tu não conseguiste me salvar o teu pai, a tua família, a tua saudade de Marroca. Tu nem sequer conseguiste salvar o teu próprio filho. Mas ainda estamos aqui, Stewie. Nós nunca nos vamos esquecer. Falhar que merda tu és. Já que tu não salvaste a população,
Eu tenho uma certa pessoa que pode babar sobre isso. Eu, como presidente da cidade de Quahog, para a última batalha. Dito isto agora estava resumido o que era o último espetáculo da corrupção, ou seja, o golpe final. Quagmire começa a lutar contra o Stewie, mas uma coisa podemos reparar no Stewie. Stewie parece mais cansado, o que é normal porque lutou contra muita coisa e não parou a partir daí. Quagmire começou a ver que não funcionava, então decidiu logo invocar o Cleveland e o Joe para ver se conseguia capturar aquele pirralho entre aspas. Essa entidade que eu falei começou a ver que os planos do Quagmire não estavam a funcionar, então ele se intrometeu e começou a ver que era o Adam West voltando da morte, mas maior e musculado. Para aqueles que não sabem, o Adam West era o presidente antigo da cidade de Quahog, até ter falecido. Então o presidente estava contra o Stewie, e o Stewie viu que aquilo estava tornando horrorífico, porque afinal, como é que ele ressuscitou um corpo morto? E como se isso não bastasse, agora surge o Bertram, um antigo arqui-inimigo do Stewie. Stewie não para de lutar agora com aquela gentalha toda, e só para meter mais açúcar nesse bolo, agora surge a Penelope, uma ex-namorada do Stewie que agora também estava do lado da corrupção a votar. A coisa só piorava e não acabava por aí, então Stewie teve a brilhante ideia de tentar libertar o Bertram e a Penelope. A outra ideia do Stewie e que ele tentou fazer foi comunicar com o criador do Family Guy. Exatamente, ele quebrar a quarta parede para ver se ele podia solucionar isto tudo. Após a comunicação ser aberta, Stewie começou a falar tudo o que se passava e os dois a tentar elaborar o plano. Já o Bertram e a Penelope já tinham sido libertados. Só que os problemas não acabavam por aí, porque agora a corrupção do Brian interrompeu a comunicação, mostrando que não acabou a guerra. E agora, vendo o tamanho do Brian durante a corrupção, vemos quem é o verdadeiro boss final daquele capítulo, que é o Brian. Bertram e a Penelope se juntam às forças do Stewie e não deixam o Stewie ir abaixo, agora indo outra vez contra o Quagmire. E o Quagmire, vendo que era 3 contra 1, que era injusto, ele se transformou novamente no Sintle. Stewie já sabia como é que era o Sintle, então para ele já não era dificuldade e lutaram até ao fim. Agora podemos ver a entidade a mostrar a sua forma e que na verdade esse Adam West era um fake, não tinha sido ressuscitado de lá nenhum, apenas era uma forma criada pela própria corrupção só para enganar os outros, igual ao que fizeram com o Peter. Aos poucos a entidade começava a tentar se render, se aproximar do Bertram, Stewie e a Penelope, mas isso era tudo armação, porque desta vez o Sintle quebra toda a Assembleia e agora a guerra estava totalmente aberta, Sintle e a entidade estranha contra o Stewie, Bertram e a Penelope, sem contar com o fundo que estava praticamente toda a cidade reunida para tentar corromper ao máximo. E claro, não bastou, né? Começou a criar uma forma do criador de Family Guy começar a ter dores de cabeça e o Brian ali em cima como se estivesse a manipulá-lo. E aos poucos ele conseguia, pois o criador começava a sangrar aquela gosma preta da corrupção e nada podia ser feito. O Brian iria conseguir finalmente a sua desejada vingança. Stewie não desistiu, muito menos o Bertram e a Penelope, e isso foi o motivo de Quahog se desintegrar toda, desta vez a batalha final. O próprio criador e o Brian contra Stewie, Bertram e a Penelope, sem contar que o Sintle e o Adam West estavam lá atrás, mas eles já não estavam a participar na luta. O criador aos poucos iria conseguir tudo o que ele queria, ou melhor, a corrupção, porque no final disso tudo, o criador só volta para trás, porque aquilo era apenas o design, porque o criador apenas desmaiou inconscientemente. Podemos dizer que foi o Brian a fazer isto tudo e a manipular o corpo do criador, o que chega a ser bizarro para caraças. O Stewie começa a se lamentar, começa a tentar ser culpado, sendo que ele não é, porque a corrupção não havia nada a fazer, e decide fugir. Foi quando o Bertram e a Penelope começam a ver que Stewie fugiu. O Stewie começa a dar razão nas palavras do Quagmire que ele realmente é o culpado, apenas pega nele e vai-se embora, deixando Penelope e também o Bertram para trás, sem saber se eles também foram embora. Stewie então é transportado para a cidade de Springfield, onde se reside os Simpsons, para tentar certificar que não volta a acontecer igual aconteceu na sua cidade natal. E assim termina o capítulo.
Resumindo agora a história muito melhor, o Stewie apenas estava a lutar contra a sua própria corrupção, e claro, como se não bastasse a sua própria família. Todos estavam a lutar pela sua sobrevivência, porque aquilo era uma espécie de apocalipse. Muitos amigos deles e conhecidos foram aos poucos também ficando com corrupções e também atacar ferozmente, o que não havia mais nada a fazer, então Stewie decidiu fugir. Podemos dizer que este universo alternativo é a forma mais trágica que já vimos em todos os universos de Family Guy existentes. E assim termina o capítulo primeiro de Darkness Takeover que se passou no Family Guy. Isto deu muito trabalho, tive que ver várias músicas, tentar ligar a história para ver se fazia sentido. E então aí está a história e também como se fosse a minha interpretação. Lembrando que o mod ainda não foi lançado, mas está para ser lançado de acordo com os criadores aí que estão a trabalhar nesse mod. E eu estou muito ansioso para que o mod saia para eu ver realmente se eu acertei na história. Eu vou trazer mais vídeos deste tipo, claro, de outros universos. Escrevam aí nos comentários qual que vocês querem, qual que vocês querem que eu fale. Pode ser de Pibi, que eu posso trazer várias coisas desse género aqui no canal. Então por mim é tudo e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!